Capítulo Origens de um espiritualismo universalista, do livro Espiritualismo em Foco, de Pablo de Salamanca. Introdução. Embora creiamos que os dias de hoje sejam o período em que o espiritualismo universalista está ganhando alguma força e corpo neste nosso pequeno planeta, o sentimento universalista já se manifestou entre nós no passado. É claro que foram reflexões e práticas que surgiram de forma mais isolada, considerando o espaço geográfico, o fator tempo e o contexto humano. Portanto, há que se considerar que essas manifestações universalistas tiveram uma maior ou menor intensidade conforme a cultura de cada época e lugar, deixando de ser plenamente universal. Isto é normal se avaliarmos a atualidade, ainda bastante ortodoxa em vários aspectos. Mas por que traços religiosos, culturais, universalistas surgiram em alguns momentos distantes da história da humanidade? Esta pergunta poderia ser respondida longamente, com o auxílio de vários saberes acadêmicos, como a psicologia, a antropologia, a filosofia, etc. Porém, nos atrevemos a dar uma resposta mais rápida, embora subjetiva. O universalismo jaz como uma semente no espírito humano. Em uns, germina precocemente. Em outros, a germinação demora um pouco mais. Em alguns, talvez a grande maioria, a semente universalista germina após longo tempo. Mas, enfim, entendemos que uma compreensão mais integral e universalista da vida seja um caminho que todos encontrarão. É questão de tempo. Bem, mas este artigo fala justamente sobre exemplos de uma germinação precoce universalista nesta nossa Terra, num passado histórico conhecido de nossa civilização. Em especial, nos ateremos à questão do espiritualismo universalista em seus primórdios, apontando traços de seres, grupos que nos precederam e que possivelmente estão reencarnados entre nós, agora, ou que nos inspiram da dimensão onde vivem. Faremos as citações de caráter universalista, respeitando a ordem cronológica, desde o que é mais antigo para o mais recente. Desenvolvimento do assunto. Iniciamos com o hinduísmo, cujas raízes estão fincadas na obra chamada Vedas. São 4 coletâneas, onde algumas partes remontam a cerca de 1500 anos antes de Cristo. Especificamente, usamos o Bhagavad Gita, que é um dos livros sagrados da sabedoria védica. No canto 9 do referido livro, fala Krishna: Eu sou o mesmo para todos os seres. Ninguém me é querido ou odioso. Neste trecho, fica evidente uma imparcialidade universalista de um ser considerado uma encarnação divina. No canto 10, Krishna reafirma a universalidade
de sua essência em todos os seres, sem distinção alguma. Eu sou, ó Gudashesa, o Espírito entronizado no coração de todas as criaturas. No canto 13, Krishna dá uma orientação clara quanto à unidade da vida, monismo, que é um traço marcante do espiritualismo universalista. Vou mostrar-te agora o que se deve conhecer, aquele através de cujo conhecimento se alcança a imortalidade, o eterno e supremo Brahma, que não é qualificado nem como ser, nem como não ser. Suas mãos e seus pés estão por toda parte à nossa volta. Suas cabeças, seus olhos e suas bocas são esses rostos inúmeros que vemos por toda parte. Seus ouvidos estão em toda parte. Incomensurável, ele preenche e envolve todo o universo. Ele é o ser universal e nele vivemos. E mais à frente, no mesmo canto 13, Krishna arremata com uma concepção típica do espiritualismo universalista, que é o fato de que todos temos uma essência divina. Vê a verdade aquele que percebe o Senhor excelso presente da mesma forma em todas as criaturas, imperecível no seio do perecível. Passemos agora ao budismo, que teve como fundador Siddhartha Gautama, que viveu entre 560 e 480 a.C. Mesmo considerando suas diversas correntes, de uma forma geral, o budismo permite espaço para outros cultos e sentimentos religiosos, sendo isto um forte motivo pelo qual o movimento budista teve ampla aceitação na Ásia. Este aspecto de tolerância é caro ao espiritualismo universalista. Segundo estudiosos, a diversidade religiosa não é considerada uma fraqueza. Muitos budistas diriam até que o oposto é que é verdade. Quanto ao taoísmo, se baseia no livro chamado Tao Te Ching, cuja tradição aponta como autor Lao Tse, que viveu por volta do século VI a.C. Considerando uma versão do Tao Te Ching, pode-se destacar a seguinte passagem: o imanifesto e o manifesto consurgem. O fácil e o difícil confluem. O longo e o curto condizem. O alto e o baixo convergem. O som e a voz concordam. O anverso e o reverso coincidem. Este trecho mostra claramente uma faceta monista da obra, que é um atributo do espiritualismo universalista. Na passagem a seguir, se percebe a questão do autoconhecimento, um princípio fundamental para o espiritualista universalista. Quem conhece o outro é sábio, quem conhece a si mesmo é iluminado. Na sequência, destaca-se mais um trecho com aspecto monista do Tao Te Ching. O grande Tao é transbordante. Ele pode à esquerda e à direita. As 10.000 coisas dele dependem para viver. Nunca são rejeitadas. Completa a obra e não se apropria. Veste e nutre as 10.000 coisas e não se faz senhor. Então, chegamos ao cristianismo. O Novo Testamento apresenta alguns conteúdos com traços universalistas.
Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 a 21, se pode ler: Não extingais o espírito, não desprezei as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. Neste trecho, percebe-se o princípio espiritualista universalista da flexibilidade, onde não se despreza nada, avaliando-se tudo que chega até a si e discernindo-se o que é positivo, de forma a obter expansão consciencial. Já na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, se nota: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esta passagem demonstra mais um princípio espiritualista universalista, que é o de que o conteúdo é mais importante que a forma. Além disso, esta citação de Paulo deixa evidente que a espiritualidade é vivência, outro aspecto universalista primordial. Em Lucas, no capítulo 10, versículos 30 a 37, também há uma passagem relevante. Se trata de Jesus contando uma parábola, em que um samaritano, as pessoas da região de Samaria eram desprezadas pelos judeus, teve a melhor atitude perante um homem que fora roubado e espancado. Desta forma, Jesus mostrou a importância de princípios que são espiritualistas universalistas, como a questão da tolerância e de que espiritualidade é vivência. Por fim, apresentamos aspectos universalistas entre os sufis, por muitos descritos como os místicos do Islã. Idris Shah, através de ótima obra, cita Jalaluddin Rumi, 1207-1273. Examinei a cruz e os cristãos, do princípio ao fim. Ele não estava na cruz. Fui ao templo hindu, ao antigo pagode. Em nenhum havia qualquer sinal dele. Subi aos cumes de Herat e de Kandahar. Olhei. Ele não estava no cume nem no planalto. Resoluto, ascendi ao topo da montanha de Kaf. Lá só havia o lugar do pássaro Anka. Fui a Caaba. Não o vi lá. Indaguei do seu estado a Ibn Sina. Ele estava além dos limites do filósofo Avicena. Contemplei meu próprio coração, e nesse lugar o vi. Não estava em nenhum outro. Segundo Idris Shah, ele, que no original pode ser tanto ele quanto ela, é a verdadeira realidade. Bem, este texto de Rumi é visivelmente universalista, já que demonstra que espiritualidade é vivência. Ou seja, espiritualidade é mais do que pertencer a uma determinada religião ou cultura. Também é destacável uma citação sufi que consta no livro A Fala dos Sábios, de Ishan Kaiser, apontada por Idris Shah. Estou no pagão, adoro perante o altar do judeu. Sou o ídolo do iemenita, o verdadeiro templo do adorador do fogo, o sacerdote do mágico, a realidade espiritual do Brahmane que medita de pernas cruzadas, o pincel e a cor do artista, a personalidade poderosa, suprimida, do escarnecedor de religiões.
Não tomamos o lugar dos outros. Quando uma chama é atirada na outra, ambas se juntam, a ponto de não andarem sós. Arremesse uma tocha numa vela e exclame depois: vejam, aniquilei a chama da vela. Esta bela citação, mesmo numa análise rápida, permite distinguir pelo menos 3 princípios espiritualistas universalistas inclusos. Um deles é que o conteúdo é mais importante que a forma. Um outro facilmente assinalável é que a verdade possui infinitas faces. E, por fim, nota-se que o princípio do monismo é evidente. Palavras finais. Bem, esperamos que este artigo tenha lançado um pouco de luz sobre os primórdios do espiritualismo universalista. E voltando a considerar que o universalismo é como uma semente que dorme na alma de cada ser, desejamos que este texto possa ser como a água necessária para tornar menos árido o solo espiritual, permitindo uma boa germinação. Mais cedo ou mais tarde, a humanidade que se desenvolve neste nosso planeta há de compreender e praticar o que consideramos princípios fundamentais para um espiritualismo universalista. 1. A verdade possui infinitas faces. 2. Humildade. 3. Fazer ao próximo o que gostaria de receber. 4. Autorrealização, harmonia. 5. O conteúdo é mais importante que a forma. 6. Tolerância. 7. Flexibilidade. 8. Predominância do monismo. 9. Espiritualidade é vivência. E 10. Autoconhecimento. Fontes bibliográficas consultadas. 1. O Livro das Religiões, Victor Heller, Henry Notaker, Johnstein Gardner, São Paulo, Companhia das Letras, 2000. 2. A História do Bhagavad Gita, versão disponível no site www.escoladefilosofia.org.br. 3. Tao Te Ching, versão disponível no site imotiro.org. 4. Bíblia Sagrada, versão disponível no site www.dominiopublico.gov.br. 5. Os Sufis, Idris Shah, São Paulo, Editora Cultrix, 1993, 9ª edição.